Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Um bom Natal pra vocês e um próspero ano novo. Tamo junto! A lenda do chupa-cabras. Era uma noite sem lua, o tipo de escuridão que parecia engolir o mundo rural em silêncio. Nas colinas isoladas de um vilarejo esquecido na América Central, o ar estava impregnado de um cheiro estranho, uma mistura de sangue e medo. Os moradores da região já haviam ouvido rumores, algo que estava caçando o gado, deixando para trás corpos drenados, marcas de dentes incomuns e olhos aterrorizados que pareciam contar uma história de pavor antes de morrer. A criatura conhecida como chupa-cabras era uma lenda viva, mencionada em sussurros nas fogueiras e discutida no meio dos agricultores e pastores. Uns diziam que era um demônio enviado para punir a ganância humana. Outros acreditavam que era uma experiência científica que fugiu do controle. A verdade? Ninguém sabia, mas todos sentiam seu impacto. O chupa-cabras é descrito como uma criatura pequena, mais assustadora e rápida. Sua pele é acinzentada com textura que lembra couro vermelho e espinhos pontiagudos que percorrem sua coluna, dando uma aparência ainda mais ameaçadora. Seus olhos vermelhos e brilhantes são hipnotizantes e parecem carregar um terror profundo. As mandíbulas da criatura são adornadas com dentes longos e afiados, adaptados para perfurar a carne e sugar o sangue. Embora sua origem seja desconhecida, algumas teorias sugerem que o chupa-cabras possa ser uma criatura que estava oculta por muitos tempos. Ele se move silenciosamente, quase como uma sombra viva, e parece possuir uma inteligência que lhe permite evitar armadilhas e caçadores. O chupa-cabras se alimenta principalmente de sangue, atacando os animais da fazenda como cabras, galinhas, vacas e ovelhas. Ele deixa marcas inconfundíveis em suas vítimas. 2 ou 3 furos pequenos em diâmetro, mais grande em profundidade. As carcaças são encontradas completamente drenadas, sem sinais de luta significativa, o que reforça a ideia de que a criatura utiliza uma abordagem furtiva e precisa. Mas como se proteger dessa criatura? Proteger-se do chupa-cabras exige uma vigilância e preocupação rigorosa. Algumas dicas para evitar esse ataque incluem refúgio seguro para os animais. Certifique-se que os currais e o galinheiro estejam bem fechados, com grades reforçadas e trancas seguras. Evite deixar o gado ao ar livre durante a noite. Instale iluminação automática e alarmes de movimento para alertar sobre a presença incomum nas proximidades. Em casos de ataques frequentes, organize patrulhas noturnas em grupo, sempre com lanternas potentes e armas, caso seja necessário se defender, né? Alguns moradores acreditam que substâncias como alho ou amônia possam afastar essa criatura, embora não haja comprovação científica para isso. Regiões muito afastadas e com pouca presença humana são mais propensas a ataques. Evite deixar animais ou circular nesses locais desprotegidos. Então cuidado, fica de olho, porque senão você pode ser a próxima vítima dele. Olá, meus amigos, hoje eu vou contar uma história para vocês de uma criatura bizarra, que na verdade eu acho que é mais uma coisa. Se chama o Chapéu de Bruxo, mais conhecido como The Wizard Hat. É um chapéu aparentemente comum que se torna mais perigoso para as pessoas que assim o tocam. Geralmente esse chapéu é utilizado em decorações temáticas, né? Mas a real função desse incomum chapéu é criar outros artefatos que são tão poderosos quanto o que o construiu.
não perdendo ao longo do tempo nenhuma das suas propriedades mágicas. Se por acaso alguma pessoa desatenta tocá-lo, irá ser consumido rapidamente por um desejo de colocá-lo na cabeça. Um erro terrível, meu parceiro. Assim que o chapéu for colocado, ele irá imediatamente fincar espinhos no crânio de sua vítima, tendo acesso ao cérebro, tornando a retirada quase impossível. Uma vez dentro do cérebro, ele tem acesso à imaginação da pessoa, né? Catalogando e listando os itens que serão necessários para a criação do artefato que o hospedeiro imaginou. A cada item criado, a vítima perde 1 ano de sua vida. Toda vez que um novo item é criado, o chapéu faz com que a vítima tenha mais desejo de criar, cara, tornando a mesma insatisfeita com as suas criações anteriores. Vale lembrar que as vítimas, antes de morrerem, criam cerca de 40 ou 50 itens mágicos que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Remover o chapéu é possível se cortar os espinhos enfincados no crânio. No melhor cenário, ela ficará com danos cerebrais irreversíveis, mas geralmente a vítima não sobrevive. O segundo método é fazer o coração da vítima parar e deixar que o chapéu se desprenda sozinho. Porém, é muito arriscado, a pessoa teria que ter alguém para que no momento que o chapéu se soltasse, afastá-lo da vítima, incapacitando ele de se prender novamente, né? Se livrar do chapéu é simples, já que ele é feito de material orgânico. Não aguentaria ser incinerado. O problema é manter o chapéu fora do alcance de outras pessoas, né? Existem rumores que o objeto que criou o chapéu ainda está escondido por aí. Ou seja, meus amigos, se vocês verem então é um chapéu bizarro, não coloquem na cabeça, hein? Porque senão, né, pode dar ruim pra você. Em uma manhã chuvosa, um garoto estava voltando de sua escola, pelo caminho de sempre, quando, ao passar por uma encruzilhada, viu uma caixa estranha. Curioso, ele chegou perto para ver o que se tratava. Ao abrir, ficou surpreso. Avistou um tênis novinho em folha, um modelo que nunca tinha visto em sua vida. Olhou a sola do item e viu que, coincidentemente, era o seu número. Muito feliz, levou para casa seu tênis novo. No dia seguinte, ele estava se arrumando para ir para a escola novamente e foi colocar seu tênis, mas como já estava com o solado gasto e um furo no dedão, pensou em usar o que ele tinha achado. Imaginou que ia tirar onda com a galera da escola chegando com um pisante novinho. Foi então que pôs no seu pé. Sentiu-se muito confortável, encaixava perfeitamente e quando pisou, não sentia quase impacto, era bem macio, cara. Então, quando chegou na escola, todo mundo ficou olhando para o seu tênis novo. Ninguém nunca tinha visto um igual. Ele fez muito sucesso com a galera. Um amigo pediu para testar, né? Ele ficou meio desconfiado, mas resolveu fazer a vontade dele. Quando foi tirar o tênis, não conseguiu. Parecia que ele estava preso no pé. Achou estranho, mas acabou zoando com um amigo dele, falando que o tênis não queria deixá-lo. Mas o que o garoto não sabia era que o tênis nada mais era do que uma criatura. Criatura essa que agia como um parasita. Após alguém usá-lo, suas paredes internas começavam a expelir uma secreção que servia como grude e não deixava a pessoa nunca mais tirá-lo do pé. Como liberamos suor, acabamos causando chulé devido às bactérias que ali proliferam. Essa criatura se alimenta disso. Depois de alguns meses que a pessoa está com o tênis, a criatura acaba consumindo a carne putrefada que ali se encontra até o momento final, que só resta ossos. A única forma de se livrar dessa criatura é pisar em brasa, mano. Isso mesmo, sabe? Depois da fogueira fica lá aquelas brasas. Então, no fim das contas, isso é um parasita, né? E precisa ser removido antes que seja tarde demais. Então, meus amigos, cuidado!